Bora lá, galera, bora acompanhar mais um debate aqui do Campeonato Paulista. Palmeiras venceu a primeira no Campeonato Paulista, venceu o time do Botafogo de Ribeirão Preto por 1-0, né? Agora o time do Palmeiras vai chegando a 4 pontos, né? Vai encostando no São Bernardo, que é o primeiro colocado, e o gol decisivo saiu dos pés de Rafael Veiga, fazendo um lindo gol, né? E dando a vitória ao time do Palmeiras. E bora acompanhar aqui mais o debate do Linha de Passe, falando tudo sobre esse confronto aí, Botafogo e Palmeiras, né? E os palmeirenses estão meio preocupados com o time do Palmeiras, né? A equipe não vem apresentando aquele grande futebol que vinha jogando ano passado, né? E tem um confronto no próximo sábado contra o Flamengo pela Supercopa do Brasil, galera. Lembrando, eu vou deixar o link na descrição: créditos, direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. Ao fã de esportes que está conosco. Sei não, até o intervalo não tinha acalmado nada não, o torcedor estava nervoso. O Botafogo foi muito melhor no primeiro tempo, né? Perdeu por causa da qualidade técnica do chute maravilhoso, esse maravilhoso do Rafael Veiga, né? Voltando aos velhos tempos, que eu não tenho dúvida que ele vai voltar a jogar aquele grande futebol, tá? Ficou muito tempo parado e a gente falou muito do Gustavo Scarpa no ano passado, tal, porque o Rafael machucou e o Gustavo realmente assumiu, né, a condição ali de mentor do time e tal, mas é um papel que o Rafael fazia tão bem que muita gente o queria na seleção brasileira. Mas enfim, agora tem dois problemas aí, eu acho que o maior até é o do Danilo mesmo, substituí-lo ainda. O Jailson não foi bem no primeiro tempo, aí o Abel tentou o Atuesta no segundo, que foi melhor do que o Jailson porque ele se apresentou um pouco mais para ajudar a turma da frente e o Palmeiras realmente melhorou no segundo tempo. Primeiro tempo é que o Everton foi o cara do jogo, né? Fez grandes defesas e tal, mas no segundo tempo não, a coisa equilibrou e tal. E lembrando que tem também, assim, uma diferença física muito grande, né? Uma das informações é aí que o Botafogo está treinando desde 19 de novembro. Isso aí, na hora que você vai para uma dividida, que não entra muita parte técnica, é só a física mesmo, isso faz diferença. Mas, enfim, que bom, né? Que os dois ganharam, que vão para o Clássico e tal, dá uma animada nos dois e não tem muito esse papo de injustiça. Depois a gente vai falar do São Paulo também, passou um sufoco e tal, mas, enfim, ganhou. Então é muito bom para o Campeonato Paulista que o primeiro Clássico seja com duas equipes que estão vindo com vitórias. Leonardo Bertozzi, tudo bem, Léo? Tudo bem, Paulo? Boa noite, companheiros, boa noite ao fã de esportes. O curioso é que se a Supercopa fosse amanhã, com base nos últimos jogos de Flamengo e Palmeiras, o torcedor não estaria muito animado, né? Porque mesmo com o resultado, acho que é consenso que o desempenho do Palmeiras ficou abaixo. E tinha uma expectativa para a formação de hoje, né? Porque era uma formação mais solta, mais leve, com o Endrick, com o Dudu, com o Veiga, com o Rony. Deveria ser um time mais rápido. Tudo bem que alguns gramados do interior e o de Ribeirão Preto em especial são mais pesados, a bola corre menos e o time sofre um pouco mais para colocar ritmo, mas até mesmo a segurança defensiva que o Palmeiras habitualmente tem, mesmo não tendo sofrido gol ainda no campeonato, né? Hoje foi uma coisa muito circunstancial, porque o Botafogo teve as chances, teve bola que passou raspando, teve bola que quase entrou, teve bola que o Everton teve que trabalhar, o Salatiel deu todo o trabalho ali para a defesa do Palmeiras e o Osman. Então, de positivo, hoje o palmeirense tira o resultado. Com base no que o Abel falou antes do jogo, e o Abel está subindo o tom em relação à questão dos reforços, não sei nem se ele vai se incomodar com o fato do desempenho não ter sido ótimo. Especialmente no setor que a gente está discutindo, desde a possível venda do Danilo agora concretizada, que não achou uma solução. E o jogo de hoje ajudou a reforçar essa ideia, né? A saída do Jailson mesmo fala um pouco disso. Eu acho que o Atuesta é um jogador que, em determinado tipo de jogo, pode ser útil vindo do banco, mas não é uma solução definitiva também. Então, estou curioso para ouvir o Abel, porque eu acho que é melhor falar ganhando, né? Porque não fica parecendo que é desculpa, não fica parecendo que é um subterfúgio para nada, mas eu tenho a impressão de que é mais um desses jogos que vão dar para o Abel aquela confiança a mais para bater na mesa e cobrar investimento, né? O jogo terminou, Paulo Calçade, com 22 finalizações do Botafogo, 3 certas, 9 para fora e 10 travadas, e 13 do Palmeiras, 9 a menos. Foram 6 certas, o Palmeiras foi mais eficiente para acertar o alvo, 5 para fora
e só 2 finalizações travadas. Bom, boa noite, né? Tem 2 lados aí, o lado do Botafogo e o lado do Palmeiras. O Botafogo ganhou da Portuguesa fora de casa, hoje até é um pouquinho mais organizado, na minha visão, do que aquele confronto que ganhou da Lusa, porque pegou um outro tipo de adversário, teve um comportamento, assim, uma dedicação ótima do jogador. Isso é muito claro no campeonato, nos estaduais, quando você tem um time de jogadores que estão buscando a grande oportunidade, a oportunidade de ter mais meses no ano e não ficar nos estaduais, porque o estadual, quando termina, ele gera... Ele desemprega muita gente, no Brasil todo, né? Então, o jogador está buscando um calendário maior para ele também, isso é importante. Agora, olhando, assim, este olhar verde, né, o olhar do Palmeiras, é que talvez vai precisar de mais tempo. O ano passado atrapalha um pouco a análise, porque o ano passado foi exclusiva, preparação muito voltada para um Mundial de Clubes. Então, você não está no presente, no dia a dia, isso não é mais permitido. Então, o Abel pode ter optado por um caminho no ano passado e um caminho diferente nesse daqui, na preparação. Ele pode estar olhando mais para os compromissos ao longo do ano do que para algo neste início. Então, como é o planejamento da pré-temporada? E é uma pré-temporada inédita, olhando para os últimos anos, que ela tem quase um mês. Isso já é uma grande novidade. Por acaso, a Copa do Mundo atrapalhou muita coisa, mas ajudou aqui. Não se encante com isso, não acredite que vai ser assim, porque no ano que vem piora. Mas o Palmeiras está... Você pega o Palmeiras, pega o São Paulo, a gente viu o Flamengo ontem, você encontra travas. E o Palmeiras vai, a exemplo de todos os outros, como o São Paulo, para o final de semana, 3º jogo em uma semana. Então, bom tomar um pouquinho de cuidado. O que tem senti o Murilo hoje, zagueiro, não estava tão à vontade. Fora de sintonia estava bem. Um pouco. O Jailson, volante, ele entrou no lugar ele estava ao lado do Jailson, né? Do Zé Rafael, a dupla de volante, entrou no lugar do Danilo. Isso mexe muito com a equipe, porque ele ficou muito tempo fora. O volante é aquele jogador que precisa mapear os... Não é fácil jogar nessa função, porque você enxerga todo um jogo que está à sua frente. Ainda mais como o Danilo. Mas você tem suas costas também. E teve um lance que chamou a atenção no primeiro tempo, talvez ali tenha motivado o Abel a tirar, que ele perde uma bola sozinho e por pouco o Botafogo não faz o gol. Então vai demorar para o Jailson entrar numa condição boa para substituir o Danilo. Aí o Gabriel Menino, é outra história. O Palmeiras precisa de contratação? Sem dúvida. O Palmeiras fez o caixa. O Palmeiras abasteceu o caixa para 2023, 2024. Eu até conversava com o nosso Dimas, com o PD, que comanda, o Pepe Guardiola aqui do nosso programa, nosso treinador. Aliás, é o cara que fala aqui no meu ponto, diz que você está indo muito bem. Estou indo muito bem. Obrigado, Pepe. Pode falar. Importante. Os pagamentos vêm parcelados, Paulo, mas o Palmeiras tem uma previsão de caixa superior a todos os outros nesse momento ao futebol brasileiro. Mas precisa usar um pouco. Porque senão, esse ano, aquele ano do Abel, bufar, chiar, mandar todo mundo para aquele lugar, porque vai piorar a temporada e não vai chegar jogador. Claro que para o Palmeiras os jogadores estão mais caros agora. Né? Sim. Quem tem o cofre carregado, Scarpa, Danilo, Hendrick. Tá muito... E o Scarpa foi sem... E só para encerrar aqui, sem o Scarpa, sem o Danilo, você pega o Jailson com o Zé Rafael, ainda é uma dupla desentrosada. Início da temporada, o Palmeiras ficou esvaziado pelo centro do campo, mas ganhou o jogo com um golaço daquele que não chutou pro gol. Ele colocou a bola no ângulo. E de longe, hein? De longe, é um pouquinho diferente de chutar pro gol. Ele despejou a bola no ângulo, é ali que eu vou mandar. Sabe aquela brincadeira de acertar a camisa? É mais ou menos isso que ele fez. Acertou a camisa do Botafogo. Tudo bem, seu Vitor? Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, noite. ao Mauro, ao professor Calçade, ao El, aos fãs das fãs do esporte. Eu acho que segundo jogo, Campeonato Paulista, treinador sem dúvida jogadores importantes, a única coisa que fica clara, e ela nem é definitiva, é que o Palmeiras tem mais dificuldade, obviamente, sem o Gustavo Scarpa e sem o Danilo, de se impor a partir de um jogo mais com a bola. Porque o Rony vai jogar aberto de um lado, do outro, eles podem circular, obviamente, o Veiga completa esse trio, o Hendrick mais avançado, e é um time que tem muito mais tendência a fazer um jogo direto, um jogo vertical do que um jogo propriamente de posse de bola.
com o Scarpa, o Palmeiras podia fazer ambos. Então, ali tem uma perda de característica, além do Danilo, que é o cara que vai dar o equilíbrio. Esse meio campo ao lado, obviamente, do Zé Rafael e dos outros jogadores, porque é o cara que vai fazer tudo, vai desarmar, vai construir, vai chegar na frente finalizando em gol. É o cara que quando o Palmeiras não tinha ou quando não jogava tão bem, o time sentia um pouco. Jogava bem, óbvio, time muito bem treinado, muito forte, mas quando o Danilo estava bem, o Palmeiras era mais forte ainda. E o Palmeiras não tem esse jogador em tese no elenco. E não é certo da gente e até por parte do torcedor esperar que o treinador tire outro coelho da cartola e consiga resolver isso sem uma contratação. Ou sem algum jogador, nem que seja outro tipo de jogador, com outro perfil, para que ele faça coisas diferentes da que o Palmeiras fez ano passado, quando foi campeão brasileiro e quando podia ter chegado à final da Libertadores. Por pouco não conseguiu chegar à decisão do torneio continental. Então, acho que não tem novidade nessa primeira rodada. Se o Palmeiras tivesse perdido ou empatado, com todo respeito, dá no mesmo. É um torneio de preparação. Ganhar o campeonato estadual não é relevante para o Palmeiras. O Palmeiras almeja coisas importantes na temporada e o estadual não é importante. Acho que é melhor ganhar do que perder. É melhor ganhar os clássicos do que perdê-los. Tudo isso vai gerando alegria para o torcedor e no futebol, no final das contas, é isso. Mas o que vai definir a temporada e como ela vai ser vivida será o Palmeiras, para o palmeirense, em outras competições. Então, acho que esse começo ele é bem previsível. Eu só espero que nos próximos jogos, não no clássico, mas depois dele, que o Palmeiras use mais jogadores jovens, que o Abel varie mais para tentar melhorar o futebol de alguns jogadores, Flaco Lopes, Atuesta, quem sabe o Navarro, sou um pouco descrente com o Navarro, sou mais crente com o Flaco Lopes, o próprio Hendrick, continuar jogando para que os jogadores cresçam bastante durante o estadual e cheguem mais fortes quando o Palmeiras tiver os campeonatos que realmente valem. Ele incorporou 7 jogadores da base, né? Mas assim, a gente não imagina que quantos vão ser usados. No time titular agora, de cara, acho que nenhum. A gente fala da substituição de Danilo e Scarpa, Paulo, mas eu acho assim, do Danilo, né? Porque o Rafael Veiga se machucou no dia 30 de agosto. Pô, o primeiro semestre dele foi excelente. Foi. A gente dizia, vai para a seleção, tem que ir, tarará. Aí o Scarpa assumiu tudo isso. Mas acho que com a volta do Veiga, ameniza o problema de perder o Scarpa ali, né? Ali é o Veiga que vai fazer esse cara. O Veiga porque o Rony vai continuar de um lado, o Dudu do outro, e agora eu tenho o Hendrick ali, né? Tô até imaginando assim, se tivesse o Scarpa aí agora, ia jogar do quê? Em qual posição? Com o Danilo aí e o Scarpa se tivesse voltado. O Rony seria de centroavante e o Hendrick teria reserva. Tá, exato, mas é o que todo mundo está querendo ver, a joia, né? O menino. Então, assim, entre aspas, seria um problema bom, mas seria um problema, né? Vou ter que tirar o Danilo é mais difícil de substituir. Eu acho que é o Danilo. E aí é o seguinte, eles arrumaram um pelo mesmo preço, o Jean Lucas, 20 por 20. Ah, bom, mas aí valia a pena se desfazer do Danilo para trazer um que não estava encaixado pelo mesmo preço? Não. E tem o Mateuzinho, né? Isso, que está para vir poderia vir pela metade do preço, 10, né? Vender um por 20, 17, 18. É ali que eu acho que precisa arrumar. Porque se você olhar o jogo hoje, eu estava vendo os números, você andou mostrando números, né? O Botafogo finalizou mais nos 2 tempos, mesmo o goleiro Rafael aparecendo mais no segundo tempo, o Palmeiras melhorando. Mas o Hendrick chutou uma bola no gol, o Dudu não chutou nenhuma no gol e o Rony não chutou nenhuma no gol. O Palmeiras não jogou bem hoje. Muito pouco, você entendeu? Para essa não é importante, força. mas não jogou bem. E esse time é o mesmo que jogou o primeiro jogo com o São Bento. É o mesmo time, igualzinho. Então já era o segundo jogo do mesmo time para começar a tentar se soltar. E ele, claro, aí ele muda o Jailson, que ele não gosta do primeiro tempo, que aí eu acho que é o teste dele. Jailson, Atuesta, Gabriel Menino, até aparecer alguém. Com a qualidade do Danilo, vai ser difícil. Mas o Palmeiras precisava, queria vender, o Danilo queria ir embora, vai ter que substituir, aí vai ter que gastar dinheiro, é por isso que já estão indo em cima lá da dona Leila e falando, ó, gasta aí. Mas é importante isso que o Mauro destacou a respeito da falta de efetividade ou eficiência dos atacantes, mais efetividade no caso. Porque o Palmeiras vive uma nova configuração com a entrada do Hendrick, né? Sim. Porque conforme os centroavantes que o Palmeiras teve no seu elenco em anos recentes, não se acertavam, não mostravam potencial, não se firmavam como titulares,
Conforme isso foi acontecendo, mais o Rony foi ganhando espaço como centroavante e mais foi se destacando como centroavante. Sim. E agora existe uma nova configuração, porque ele volta para o lado, o Dudu segue do outro e existe um centroavante, que é a joia. E hoje, muitas vezes, o Palmeiras com a tendência, vou dizer até o vício, de pular o meio-campo, né? Então, muita bola direta, o Birner levantava o ponto. Acho que é um time feito mais para jogar em velocidade, ainda mais tendo o Dudu e Rony dos lados. Mas quantos são os adversários que vão oferecer isso ao Palmeiras, né? São poucos. Então, o Palmeiras o Palmeiras viveu essa construção da era Abel, de um time que só dependia de jogar no contragolpe para um time que conseguia se impor e conseguia até jogar de maneiras diferentes no auge ali da sua condição, que eu considero que foi no primeiro semestre do ano passado. Mas se você vai ter Dudu e Rony dos lados, é natural que você queira jogar mais direto, que você queira atrair o adversário para buscar o espaço, mas nem sempre vai ser possível. E aí, a qualidade da sua saída de trás tem que ser boa. Hoje, o Marcos Rocha, que muitas vezes vem fazer saída, foi mal, não foi bem. Muitas vezes o Palmeiras teve que forçar o passe justamente porque quando o Botafogo subia para pressionar, conseguia dificultar a saída de bola do Palmeiras. Então, são coisas que tem que se ajustar aí. Claro que com a condição física melhorando, a tendência é tudo isso melhorar. Mas hoje, acho que eu percebi assim, a bola passou pouco no meio-campo do Palmeiras. Eu não consigo entender o motivo de estar tanta choradeira ainda porque não tem o Gustavo Scarpa e o Danilo. Não consigo entender. Isso só mostra que o elenco do Palmeiras é inferior ao elenco do Flamengo. Porque a equipe ainda está contando com jogadores que já não faz parte mais do elenco, que é o Danilo e o Gustavo Scarpa. Né? Se o Palmeiras está com essa dificuldade, tem que buscar no mercado outro jogador, que seja a altura. Não pode ficar todo o debate falando, não tem o Gustavo Scarpa, não tem o Danilo. Acabou, o jogador já foi embora. Não tem mais o que ficar falando do jogador. Entendeu? Todo mundo sabe, os jogadores saíram do Palmeiras, agora os jogadores que estão têm que dar conta. Não pode ficar toda vez colocando culpa de um resultado em cima de jogadores que não estão mais no clube. Ah, porque o jogador saiu, foi vendido. Então, o Palmeiras tem que buscar jogadores à altura. Porque hoje o Palmeiras, sem esses jogadores, sente muita falta. Porque o cara que comandava esse meio-campo do time do Palmeiras era o Gustavo Scarpa. Eu não coloco nem o Danilo assim como o principal, porque para mim o jogador que estava fazendo a diferença era o Gustavo Scarpa. Então não dá para ficar contando só com isso. O Abel Ferreira, quando tá ganhando, ele beleza, mas quando começa a perder, começa a ficar irritado com qualquer coisa, né? E se o time do Palmeiras começar a ter uma queda de rendimento, pode apostar que o técnico do Palmeiras vai começar a ficar gritando, xingando todo mundo, entendeu? Porque ele é desse jeito, ele não aceita muito, né? Resultado negativo, ele gosta muito, ele se cobra muito também, né? Isso daí é normal, um técnico que se cobra muito, mas tem que também saber respeitar também o profissional também que faz uma pergunta, entendeu? Porque todo mundo sabe que todo comentarista acaba fazendo algumas perguntas para poder deixar o técnico irritado e o Abel Ferreira todo mundo sabe que fica muito irritado, né, quando ele perde, né? Esse resultado foi um resultado assim bem magrinho, né, 1-0, não é um resultado que o time do Palmeiras está acostumado, mas é isso aí, o Palmeiras vai ter que se acostumar com esses jogadores que estão no elenco. Não dá para ficar chorando que não tem o Scarpa e o Danilo. É tocar o barco e esperar vir uma contratação. Porque se ficar nessa onda, só desqualifica o elenco e os jogadores que estão substituindo esses jogadores que saíram. Na minha opinião, é isso aí. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários o que vocês acham do time do Palmeiras nessa temporada de 2023. Será que o Palmeiras consegue fazer frente com o Flamengo na Supercopa do Brasil? Coloca nos comentários a opinião de vocês. E não esquece, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.